E aí pessoal, Mikael aqui falando, e nesse vídeo eu vou comentar pra vocês o porquê de eu ter escolhido fazer IME e não ITA. Se você ficar até o final desse vídeo também, eu vou compartilhar pra vocês uma dica que eu gostaria de ter ouvido naquela época, que me ajudaria muito a tomar uma melhor decisão se eu queria IME ou ITA. Além disso, eu vou comentar uma curiosidade minha do que eu fiz depois que fiz a prova do IME. Então vamos pro vídeo. Mas galera, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que isso ajuda muita gente a ver nosso canal crescendo e incentivando o canal a produzir cada vez mais vídeos de qualidade e melhor conteúdo. Mas antes de falar das minhas razões de eu ter escolhido o IME e não ITA, eu tenho que deixar claro pra vocês que muitas delas não tem muito sentido e não são muito lógicas. Então eu percebo de agora de trás pra frente que elas eram algumas coisas que eu coloquei na minha cabeça pra eu confirmar que eu queria IME. Era um pouquinho de viés de confirmação e um pouquinho de lavagem cerebral que eu estava no ambiente e com os amigos e professores que eu estava naquela hora. Então tem que tomar um pouquinho de ciência disso e rir um pouquinho, né? Então vamos lá. Já perceberam que essas decisões bem fortes na nossa vida, muitas vezes elas são muito enviesadas, elas são muito aleatórias e alguma coisinha muito boa pode fazer uma grande diferença na nossa vida? Tipo uma palestra que você não estava dando nem aí, mudou totalmente o seu rumo de vida, você estava indo para estudando para, sei lá, para medicina e algum cara te convence a fazer engenharia e muda completamente o seu destino. É uma curiosidade legal que eu quero comentar isso em outro vídeo. Mas então vamos lá para as razões. A primeira razão que eu falava que eu queria IME e não ITA é a cidade. O IME fica aí no Rio de Janeiro, na capital, e o ITA fica em São José dos Campos. E eu colocava em peso e falava, Rio de Janeiro é muito melhor do que São José. É uma capital, é mais bem desenvolvida, tem mais coisa para fazer, tem praia. Então eu colocava na minha cabeça que Rio de Janeiro era maravilhoso, tinha que fazer uma coisa lá. Só que eu colocava isso na minha cabeça, só que eu não conhecia São José dos Campos e não conhecia Rio de Janeiro de fato. Era só coisas que eu via na mídia e eu via falar, mas eu nunca tinha visitado nem Rio de Janeiro, nem São José dos Campos para realmente confirmar essas minhas crenças, né? Mas eu colocava isso na minha cabeça e falava, Rio de Janeiro é melhor que São José, então tá um ponto a se pesar aqui. Agora, o segundo ponto de eu ter escolhido IME e não ITA é também pela região, pelo Rio de Janeiro, mas principalmente pelo INPA, que é o Instituto de Matemática Pura Aplicado. Ele fica no Rio de Janeiro e quando eu estava estudando para IME e ITA, eu adorava fazer as questões mais difíceis e eu gostava de pegar os livros do INPA, eu gostava de estudar pelo material do INPA e eu começava a ficar bem interessado por essa instituição de renome. E eu falava, no Rio de Janeiro eu vou poder ter a chance de visitar lá, de fazer um curso lá, alguma coisa bem legal, que eu era um cara bem apaixonado por matemática. E aí quando eu entrei no IME, essa paixão foi um pouquinho diminuindo e eu fui indo para outras vertentes. Só que é um pouquinho contrassenso, porque eu falava isso pra mim mesmo, e quando eu fui pro Rio de Janeiro, realmente, quando eu passei no IME, eu só visitei uma vez o INPA, só de turista, e nunca mais toquei lá. Então é um pouquinho de contradição nisso, né? Agora o terceiro ponto de eu ter escolhido o IME e não ITA, é que quando eu ia estudar, e quando eu ia fazer as provas do IME e do ITA, eu tinha um prazer muito grande de fazer as provas do IME. Parecia que a prova era bem elaborada, era bem pensada. E eu realmente parecia que eu estava realmente colocando um conhecimento, estava trabalhando nisso. Quando eu fazia as provas do ITA, eu sentia de vez em quando algumas questões um pouquinho mal feitas. E eu não gostava muito do jeito que o ITA tratava algumas provas, né? E aí eu gostava, no tempo livre, em vez de fazer provas do IME, em vez de fazer provas do ITA, eu fazia provas do IME. E aí era mais, sei lá, prazeroso fazer. Isso talvez me tendeu a fazer as provas do IME. A quarta razão de eu escolher fazer IME e ITA é professores e amigos, né? Eu tinha um ciclo de amigos que eu e mais um, a gente estava realmente querendo fazer IME, a gente tinha mais ou menos sonhando junto, querendo passar no lugar e já estava fazendo alguns planejamentos. Não, a gente fazer isso aqui no Rio de Janeiro, lá fica, a gente pode ir na Praia Vermelha aqui, tem um clube aqui. Então meio que a gente já estava construindo um sonho. E tinha alguns professores que a gente tinha do IME, que eles falavam um pouquinho, e a gente desperta algumas curiosidades e começa a vislumbrar esse futuro, assim, essa vida lá no Rio de Janeiro. Então esse pessoal que passava essas informações, elas criavam esse senso de tender mais pro IME e não do ITA, né, no caso. Uma quinta razão que isso realmente influenciou minha decisão é que no ITA você escolhe a engenharia que você quer participar já de início. Já no início do vestibular você decide mais ou menos qual engenharia que você quer ir. Óbvio que mais pra frente existe a possibilidade de você trocar essa engenharia, mas no IME você não tem isso. Você entra, faz 2 anos de curso básico
e depois escolhe sua engenharia. Então, como eu não estava muito decidido na época, eu gostaria de fazer o IME pela possibilidade de ter mais opções de fazer engenharia. Já entrar no ITA e já fechar meu espectro de engenharias era uma coisa meio incerta, porque eu não estava muito decidido na época. E um pouquinho alinhado a isso, é que a engenharia que eu fiz foi engenharia elétrica, e muitas das pessoas que querem fazer ITA tem algum sonho ou gostam de alguma coisa de aeroespacial, né? Uma coisa de avião, uma coisa de foguete. E eu não tinha muito isso, então eu não queria fazer nenhuma engenharia voltada para isso. E o IME tinha mais opções de outras engenharias, entre aspas, mais comuns, tipo engenharia elétrica, engenharia civil, eletrônica, química. Então por essas razões, eu escolhi um pouquinho mais o IME, entendendo? Porque lá eu teria mais opções e eu não fecharia todas as minhas opções de uma vez só no vestibular. Eu teria mais chance de pensar na minha decisão para depois tomar ela. E essas são todas as minhas razões de eu ter escolhido fazer IME não ITA. Você percebe que muitas delas não fazem sentido. E no final das contas eu pensei em fazer engenharia elétrica já entrando. E no final eu fiz engenharia elétrica quando no IME, quando eu tive que fazer a minha escolha. Então não mudei essa minha mentalidade. Agora galera, como prometido, eu vou contar a curiosidade que eu fiz depois de fazer a prova do IME. Pra quem não tem muito costume, a prova do IME vem primeiro e depois vem a prova do ITA. E nesse intervalo de tempo, sei lá, tem 2 meses assim. E aí o que eu fiz? Eu fiz a prova do IME, fiz ela bem e tava tipo, relativamente confiante. E como era o meu objetivo fim, eu comecei a relaxar um pouquinho, estudar um pouquinho menos e comecei a fazer outras coisas. E no caso em especial meu, eu tava no 3º ano do ensino médio e no final do ano tinha a formatura, né? Então uma coisa que eu decidi naquela época, eu falei, eu vou começar a fazer aula de forró, aula de dança, pra chegar na minha formatura e chegar chegando e dançar com todo mundo. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a fazer aulas particulares e aulas em grupo de forró, que comecei entre aspas, a estudar um pouquinho menos pro ITA. Então eu comecei a me desenvolver nessa área. Então desde então eu danço bastante forró. Isso me ajudou a vários outros momentos pessoais da vida. E hoje em dia eu também faço aula de forró, é uma das minhas paixões. Mas é uma curiosidade bem legal, do que eu realmente parei, falei, vou estudar, quer dizer, eu vou dançar forró e na formatura eu vou dançar com todo mundo. E isso foi uma das melhores coisas, umas histórias que eu adoro contar. Agora, a dica que eu queria comentar pra vocês do que eu teria feito naquela época, que me ajudaria muito a tomar uma decisão mais embasada e com mais decisão e com mais base, se eu queria ir em ITA, 2 coisas que você pode fazer. A primeira delas, se você tiver condições, é visitar os 2 lugares. Visite o Rio de Janeiro, visite São José dos Campos, realmente olhe com os olhos, sente o que seria essa vida, tanto num lugar quanto na outra instituição. As 2 instituições são muito boas, só que uma traz uma energia diferente da outra. São José dos Campos é uma coisa mais no interior e o Rio de Janeiro é uma coisa mais cidade grande, na Praia Vermelha. Então você tem que ir nas 2 para ver tanto a infraestrutura como é que é a vida dos 2 lugares. E a segunda dica que eu gostaria de passar para vocês, se está em dúvida, é converse com as pessoas. Converse com pessoas que já passaram no IME e que já passaram no ITA. Tanto estudantes quanto formados, recém-formados e pós-formados, né? E eles comentam como é que está o mercado, como é que foi a vida deles, como é que foi a experiência de faculdade deles, se foi boa, se foi ruim. Eu já vi histórias bem ruins e bem boas nas 2 instituições. Então você pegando esses feedbacks, pegando esses detalhes e inserindo nos seus valores, tipo, o que é melhor pra você, se prefere um lugar mais calmo, se prefere um lugar que tenha mais de agitação. E aí, tendo mais essas informações mais concretas, diferente das minhas que eram imaginárias, você conseguir tomar uma decisão melhor. E com isso, foi o que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, comente aqui embaixo. Se quer IME, se quer ITA, se está indo pro IME, como é que tá essa batalha, como é que tá esses estudos. Então, arigato gozaimasu.